Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. O Evangelho continua situado no contexto do ministério de Jesus em Jerusalém. Essa foi a etapa mais tensa de toda a sua vida pública, marcada pelo confronto direto com as autoridades religiosas e políticas, cujo desfecho foi a morte de cruz. Diferentemente dos últimos domingos, nos quais os interlocutores de Jesus eram os sacerdotes e anciãos, nestes seus interlocutores são os discípulos dos fariseus e alguns adeptos do partido de Herodes. Mudam-se os personagens, mas a intenção é a mesma: provocar em Jesus sua autocondenação, armando-lhe ciladas para deixá-lo em situação constrangedora e acusá-lo publicamente. Temos já um prelúdio da paixão, a formação do complô político-religioso em vista da eliminação de Jesus. Não havia nenhuma afinidade ideológica entre os fariseus e os herodianos. Os fariseus constituíam a ala do judaísmo mais genuína e fiel à lei. Toleravam a dominação romana por conveniência, mas não eram adeptos do sistema. Os herodianos, contrariamente, formavam o partido de apoio público à dominação romana. Ambos os grupos se unem por conveniência e se dirigem a Jesus, com falsos elogios, fingindo reconhecer sua autoridade. Fazem uma pergunta maliciosa, imaginando colocar Jesus num beco sem saída. É lícito ou não pagar o imposto a César? Uma resposta na lógica do sim ou não era o que eles queriam, pois dariam razões para um ou outro grupo acusá-lo, seja de apoiador da dominação estrangeira, seja de subversivo. Jesus reverte a situação a seu favor e desmascara a hipocrisia dos seus interlocutores, colocando-os em desconforto. Ora, se eles usavam a moeda romana, que trazia a figura e o título do imperador, não tinham motivo para opor-se ao imposto. Logo, a legitimidade do pagamento era uma questão secundária. Em vista disso, Jesus propõe uma reflexão muito mais profunda. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui, Jesus não está estabelecendo duas esferas de poder, a temporal e a espiritual, como às vezes se interpreta essa afirmação. O verbo usado pelo evangelista não é exatamente dar, mas devolver, restituir. Além da moeda com a imagem de César, deve ser-lhe devolvida a mentalidade imperial,
que estava sendo imposta e assimilada pelas pessoas, tornando-as escravas. Na sua resposta, Jesus acrescenta um elemento muito importante que não tinha sido perguntado: a relação com Deus e a necessidade de devolver o que lhe pertence. A moeda de Deus é o ser humano. É este que tem a imagem de Deus gravada em seu rosto. Logo, devolver a Deus o que é dele é restituir ao ser humano a sua dignidade original e inalienável. Inserido no mundo, o ser humano precisa ter consciência da sua pertença a Deus e não compactuar com nenhum sistema injusto que escravize e roube sua dignidade.